Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja, na paz do Senhor. Chegou o momento de nós aprendermos mais e mais de Cristo Jesus, da sua poderosa palavra. Chegou o momento em que nós vamos receber o pão vivo de Deus, a palavra dele. Nós já se alegramos, nós já entoamos louvores, já estamos cultuando desde quando colocamos em nosso coração sair de dentro de nosso lar, de nosso conforto humano, da nossa casa, desde quando nós colocamos em nosso coração esse desejo de vir esta noite à casa de Deus. Pode ter certeza que ali já começou o nosso culto. O que é o nosso culto, Osmar? É a entrega daquilo que nós recebemos durante ontem, durante hoje, durante antes de ontem, durante a semana toda, desde o dia em que entregamos a nossa vida a Jesus. Tudo que Deus tem feito, a partir daquele momento, vamos nós juntar tudo. É ali que começa o nosso culto. É dizer: Pai, obrigado. Meu Deus, obrigado. Espírito Santo, domine o meu ser. Jesus Cristo, obrigado por ter entregue sua vida por mim. E a partir daquele momento o nosso culto começa. Então nós aqui, a partir do momento das 7 horas que nós adentramos esse espaço que foi consagrado para culto a Deus, para a igreja do Senhor se reunir, porque a igreja não é simplesmente a parede, não, porque tem salvação e tem milagres até fora da nave aqui do templo, porque a igreja somos nós reunidos. E se nós colocamos em nosso coração até um espaço onde nós devemos cultuar a Deus, aqui também parte a ser igreja, porque a igreja está dentro desse lugar, a igreja está nesse ambiente, e a casa que é chamada casa de oração passa a ser casa de culto, casa de presença. É por isso que o salmista Davi sempre diz que alegrei-me quando me disseram, ou seja, alegrei meu coração desde quando me convidaram de ir à casa do Senhor. Na época de Davi, o tabernáculo, Davi até desejou em seu coração e construiu um templo de tijolos, de pedras, uma construção magnífica, porque ele olhou para o seu palácio e viu: a minha casa está mais bonita do que a casa de Deus. Porque na época de Davi ainda eram as tendas. Quando ele olhou para aquele espaço e olhou para a sua casa, ele disse: eu não posso deixar a casa de Deus assim. Eu não posso que Israel tenha um Deus tão poderoso e a casa onde nós se encontramos para adorar seja assim tão pequena, seja de tendas, seja de cordas, de madeiras fincadas para esticar as lonas. Eu não posso permitir um negócio desse. E ele desejou em seu coração em construir um espaço para cultuar, para adorar, para bendizer, para enaltecer, para contemplar sua formosura, para aprender das Escrituras Sagradas e mais do que tudo, para sentir a presença do Deus vivo e Deus Todo-Poderoso. Olha que maravilha! E nós temos hoje mais um dia. Deus nos concedeu com esta permissão de a nossa vida inteira, o nosso dia inteiro, cada hora, cada minuto, cada segundo, de adorar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Porque se nós olhar para nós, é só os irmãos começar a imaginar o que os irmãos fez que merecia algo de Deus. Hoje, já cristão, nós como crentes, o que nós fizemos para merecer uma bondade de Deus? Nada. Mesmo sendo cristão, nós não fizemos nada para merecer a bondade de Deus. Mas mesmo assim, Deus é tão bondoso. De repente manda uma chuva que o tempo esfria, que muitos estavam dizendo: rapaz, que calorzão. Pense numa quintura está tão grande. Todo ano eu sempre escuto, quando chega próximo ao final do ano, o pessoal começa a dizer: rapaz, esse ano está mais quente que ano passado. Todo ano é a mesma coisa, esse ano está mais quente que o ano passado.
mas de repente Deus sempre nos abençoa com chuvas do céu. E eu quero dizer para a igreja que nesta noite não vai ser diferente. A chuva dos céus de forma espiritual para toda a sua igreja, porque o Deus é bom e Deus é maravilhoso, e tudo que aqui aconteceu foi para a sua honra e sua glória. Nós invocamos a tua presença e nesta noite Ele se faz presente. Aleluia, e glória seja dada ao poderoso e bom Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios. Glória a Deus, aleluia. Em Provérbios, capítulo 31. Vamos aqui entender um pouco de um capítulo que me chamou muita atenção de uns dias para cá. Então vamos meditar um pouco e esperar de Deus e do seu Espírito que fale novamente conosco, como falou ontem, como falou os outros dias, como todos os dias Ele tem falado com a sua igreja. Por isso que estamos aqui, é porque nós gostamos de ouvir a voz de Deus. Provérbios 31, vamos ler alguns versículos, a partir do primeiro. Amém? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Como, filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho da minha promessas, não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Versículo 8 e 9 agora. Abre a tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Podeis assentar em o nome de Jesus. Glória ao meu Deus. Eu achei muito lindo esse capítulo, desde quando eu comecei a ler, a meditar, a examinar a Escritura Sagrada. Não faz muito tempo em que esse capítulo praticamente saltou da Bíblia ao meu coração, em que me fez desejar entender um pouco mais e começar a pensar o porquê que a Bíblia Sagrada tem um conselho de uma mãe para o seu filho que é rei, que aparentemente não tem nada a ver com Israel, porque esse rei Lemuel, segundo algumas pessoas que já analisaram e já estudaram, outros dizem que Lemuel era um dos nomes de Salomão, mas é mais provável ser outro rei que era possivelmente amigo de Salomão, mas que ele era de Massá, era de uma região norte da Arábia, ou seja, não tinha nada a ver com Israel. E eu fiquei a partir desse momento, a partir de que eu estudando e olhando a palavra, eu disse: por que esse capítulo está na Bíblia? O que esse capítulo, um conselho de uma mãe para o seu filho, o que tem a ver de estar nas Escrituras Sagradas? Se as Escrituras Sagradas é ensino da palavra de Deus para Israel a seu primeiro momento, o que tem a ver conselho de uma mãe para um homem, para seu filho, que aparentemente solteiro ainda na época? Então o que tem a ver esse conselho? O que a Bíblia Sagrada, o que Deus tem para passar para nós, igreja, hoje, sobre esse conselho? Já que a palavra do Senhor nos fala, se não me falha a memória, em Romanos 15, versículo 4, que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então que ensino tirar,
Se as irmãs analisarem, se a igreja, talvez com certeza agora vai lembrar, que versículos são tirados para ensino, para festa de mulheres, para pregação das mulheres, como fala da mulher virtuosa, como fala da mulher que tem temor a Deus. O que isso tem a ver com a igreja em modo geral? E eu comecei a partir desse momento cascavalhar, vamos dizer assim, a cavar, a buscar, a procurar algo que tem a ver com a igreja. E olhando para isso, parte de um conselho, lógico, a Bíblia já deixa bem claro. A sua mãe olha para o seu filho e começa a observar as mulheres em volta. Já que o seu filho era rei, ela queria que o seu filho tivesse prudência ao escolher as mulheres. Por quê? Porque dentre todas as mulheres poderiam ter uma que pudesse levar o seu reinado à ruína, à destruição, a perder o controle daquele povo, daquela nação que o seu filho governava. E já começa daí. E a sua mãe olha, se você olhar para o versículo 3 da palavra do Senhor, ao qual eu li, a Bíblia diz que não deis a mulheres a tua força, e nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Olhar para Lemuel e olhar o que significa Lemuel. Lemuel quer dizer dedicado a Deus. E quando olha para esse versículo, dizer, não dê às mulheres a tua força. Ou seja, a mulher que ela está dizendo aqui não é qualquer mulher. A mulher que a sua mãe está aconselhando e com certeza observando outros reinos, são mulheres devassas, são mulheres entregues às vidas naturais, mulheres que só quer luxar, mulheres que só quer se mostrar, mulheres que só quer exibir. E ela aconselha, meu filho, foge dessas mulheres, meu filho, se distancia dessas mulheres. Mas Osmar, o que é que isso tem a ver com a igreja? E o que é que isso tem a ver com Israel? É só nós olhar e começar a ver detalhadamente, porque a partir do versículo 10, a Bíblia já começa a mostrar pronúncias, ou seja, a fala de cada letra do alfabeto hebraico. Você vai olhar Aleph, Bet, Gimel, e aqui são pronúncias do alfabeto hebraico. E o hebraico é a língua dos hebreus, que é de Israel. Então quando nós começamos a olhar e começar a observar, isso aqui é nada mais, nada menos do que a sua mãe, a mãe do rei, olhando para ele, dizendo, foge disso aí. Quando nós pega esses conselhos, quem viu, quem observou esse conselho e analisou e viu, realmente é um conselho prudente, realmente é um conselho bom, pega esse conselho, coloca no livro de Provérbios, que é o próprio Deus olhando para mim, o próprio Deus olhando para você, o próprio Deus olhando para a nação de Israel, dizendo, olha, eu te escolhi para ser um povo diferenciado, eu te escolhi para ser um povo isolado deste mundo, eu te escolhi como nação diferente das outras nações. Então não seja parecido com essa nação, não comece a procurar ser parecido com ela, seja diferente, não se misture com as nações profanas, não se misture com as nações que adoram outros ídolos, não se misture com as nações que adoram outros deuses, que invocam outros deuses, que faz seu sacrifício. Não, eu te escolhi para ser diferente. Então, olhando para isso, ela começa a dizer, não se dê às mulheres. Olha para Israel e diz, Israel, não se misture com quem tem uma vida promíscua. Você é um povo escolhido por Deus. Se fosse para ser tudo misturado, se fosse para ser tudo ao bel dará, tudo à vontade, cada um faz o que quer, Deus não precisava ter mandado Abraão sair de dentro do Ur dos Caldeus. Uma nação idólatra, uma nação que tinha seus próprios deuses, uma nação perversa. Se você começar a observar a Bíblia Sagrada e estudar, você vai ver que os babilônicos são aquele povo secular. Então Deus tira Abraão dessa terra, do meio desse povo, para ser um povo diferente. Ou seja, não misture com eles. A igreja vai perceber
que os conselhos dos patriarcas para os seus filhos era não casarem com mulheres de outros povos, a não ser do seu próprio meio. O que é que Deus está dizendo para a sua igreja hoje? Falou para Israel, por isso que está na Bíblia Sagrada, é para nosso ensino. Ou seja, não se misture com quem tem a vida perdida nesse mundo. Falar com eles é uma coisa, falar do amor de Deus é uma coisa, trazer para a igreja é uma coisa, mas comungar com os seus deleites, com aquilo que vai trazer prazer para a vida deles, não, isso aí não. Então se afaste aí, se afaste dessas mulheres. Se Sansão tivesse recebido esse conselho. Observe que aqui nós estamos no Provérbios, quase a metade dele foi Salomão que escreveu, teve outros também que escreveram. Aqui é o rei Lemuel que está falando, e com certeza falou ou com Salomão ou com outro rei, e ele achou por interessante escrever, e está aqui na escritura justamente para isso. Imagine se Sansão na época tivesse dado ouvido, tivesse escutado os conselhos de seu pai, o que é que teria acontecido com a sua vida? Note que ele se interessou e se apaixonou e flertou com o perigo diariamente com a Filisteia, com Dalila. É mais ou menos isso que essa mulher, essa mãe queria para o seu filho. Ou seja, não se misture com isso, saia daí, não flerte com o perigo. Não é você que vai conseguir vencer, você vai cair. Deus olha para Israel e diz: não se misture com esse povo, não se junte com esse povo. Deus fala com a igreja hoje: não se misture com esse mundo perverso, não concorde com as coisas desse mundo, muito pelo contrário, transforme com a renovação de sua mente. O apóstolo Paulo já deixa bem claro: já faça diferente, haja diferente. Então Sansão começou a flertar com o perigo. Dalila chegou: e aí, onde é que vem sua força? E ele: não, minha força vem dos meus braços, minha força vem de alguma coisa. E começa a dizer: não, minha força vem disso, é porque eu faço isso, é porque eu faço aquilo. Mas chegou um momento que ele falou o que era, que não tinha nada a ver com a força que estava no cabelo. Não, o cabelo ali era a forma da aliança, do voto, ou seja, não poderia cortar. A partir do momento que ele fala e é cortada, a aliança é quebrada. A aliança é quebrada, ou seja, perde ali o contato direto com Deus. E Sansão veio à sua ruína. Se a igreja do Senhor começar a desviar daquilo que Deus fala, a igreja vai cair na ruína. A igreja que eu estou falando nesse momento não é a igreja do Senhor, porque a igreja direta do Senhor, Ele sabe quem são. Mas a igreja que eu falo é a congregação, os irmãos de forma individual. Se nós começamos a se misturar com o mundo, nós viemos à ruína. Perceba que Israel falhou nesse conselho, por isso que Israel padeceu diversas vezes. Mas vamos continuar. Versículo 8, o que é que diz? Abre a tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Qual era o dever do rei? Era ajudar a favor, abrir a boca em defesa. Qual era o dever de Israel? Era falar, era abrir a boca, era defender e pregar a palavra do Senhor, manifestar que dentro do seu povo, dentro dos seus, viria o Salvador. Mas note que Israel falhou. Para eles, só eles eram o correto, para eles só ele era o povo santo. Perceba que quando a família, quando o reinado se divide, eles começam a entrar em própria discórdia com próprios irmãos. Não se comungam mais, não se falam mais. Não se podia falar judeu com samaritano, com os outros povos do norte, e começava o conflito entre eles mesmos. Nós, igreja, também não podemos perder de forma nenhuma. Nós, igreja, não podemos de forma nenhuma fugir de nossas responsabilidades. Que qual é? É abrir a nossa boca, é falar do evangelho, é falar daquilo que nos libertou, e é dizer para o mundo que existe um Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma a família, que transforma a vida, que sara, que vai curar todo tipo de enfermidade, porque Ele é um Deus poderoso, que resolve problemas familiares. É um Deus que faz tudo.
em nossas vidas, até porque Ele não formou, Ele não conhece. Então é isso mais ou menos que a Bíblia Sagrada, claro. Por que eu falo mais ou menos? Porque não tem condição de um ser humano só ter a total profundidade de tudo aquilo que a Bíblia nos fala. Tem momentos que você pode até ser o expert, vamos dizer assim, da Bíblia Sagrada, mas tem momentos que você está pregando, o Espírito já te leva a uma forma que você nem imaginava, nem tinha visto. Ou seja, não tem como um ser humano só ser o sábio de tudo. A partir do momento que você começa a se achar que já sabe muito, não, eu já conheço a Bíblia Sagrada, já mostra que você já começa a cair. Porque a primeira coisa que Deus requer de nós é humildade. Porque aquele que se humilha, aquele que se quebra, aquele que mais serve os outros, o próprio Deus, o próprio Cristo Jesus em pessoa, pegou a toalha, amarrou na sua cintura, pegou uma bacia d'água e começou a servir os seus discípulos. João Batista não queria nem batizar Jesus, mas Jesus, é necessário que isso aconteça. Perceba, a se humilhar. Deus, próprio Cristo, já começa a mostrar para nós que é importante ser humilde e reconhecer que nós não sabemos de tudo. Mas vamos continuar. Versículo 9 diz que abrir a boca e julgar retamente, fazer justiça aos pobres e aos necessitados. Os mais necessitados, que a igreja hoje tem que reconhecer, são os pecadores. São os que mais necessitam da justiça de Deus, de ser justificado por sua graça, de reconhecer o amor e o temor de Deus e começar a perceber que a sua vida é importantíssima e necessário se curvar à presença de Deus vivo e todo-poderoso. Porque no versículo 8 fala de desolação. Desolação é ter um estado de destruição da vida, é ter ruínas, ter uma vida devastada, uma vida arruinada, uma vida quebrada. Quem vive no mundo, igreja, pode até ter riqueza, pode até esbanjar aí, uma forma de luxúria, alguma coisa, mas tem uma vida que é quebrada, tem um coração angustiado. Quando está só, ninguém sabe o que é que acontece. Mas aquele que tem a presença do Senhor, esse sim é feliz, porque aonde ele chega, ele demonstra a sua felicidade, porque a felicidade é interior. Mas vamos correr, vamos começar a partir agora do versículo 10 para frente, se o tempo nos permitir, porque vai até o versículo 31, né? Vamos começar agora do 10 em nome de Jesus. Glória a Jesus. O que é que o versículo 10 diz? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor é muito excede o de rubis. A Bíblia fala da mãe de um rei aconselhando: uma mulher que tem virtude, não há nada nesse mundo que possa superar o seu brilho e o seu valor. Quando olha para Deus falando com Israel, é Deus dizendo: Israel, eu te escolhi para ser meu povo, eu te escolhi para ser os meus filhinhos, os meus queridinhos, te guardar, te proteger. Ou seja, você tem algo que é especial, você tem algo que vem de mim. Ou seja, não queira buscar prazeres, riquezas, ouros, festas que os outros amam. Muito pelo contrário, seja uma nação que tenha virtude, seja uma nação diferenciada. Olhando para a igreja, não se misture com o mundo, não comungue com aquilo que o mundo lhe oferece. Imagine se Sadraque, Mesaque e Abednego tivesse comungado com aquilo que a Babilônia lhe oferecia. Imagine se Daniel, junto com os 3, tivesse comungado com as delícias que o rei comia, ofertas, manjares que o rei adquiria.
Imagine se a igreja hoje começar a adentrar dentro da sua nave, dentro dos seus cultos, é aquilo que o mundo já oferece lá fora, e começa a dizer: não, nós temos que fazer para trazer os jovens que estão lá, para dentro da igreja aqui, porque o mundo, Satanás usa estratégia, então nós temos que pegar aquilo, transformar, abençoar, consagrar e trazer para a igreja. Não, muito pelo contrário. A Bíblia já mostra que Daniel já reinou sobre a Babilônia, governou sobre a Babilônia, já porque não comungou com aquilo, e Deus fez com que ele governasse todo aquele povo pela fidelidade dele com Deus. Nós conseguimos convencer as pessoas, não com nossos próprios méritos, não com nossas próprias palavras, mas com a vida ilibada, e ensinando o que é correto, e mostrando ao mundo que apesar dela estar numa vida que é de promiscuidade, uma vida de pecado, uma vida que é desse mundo natural, nós temos um Cristo que apresenta soluções e que transforma e traz de volta para a igreja e te dá uma vida com a oportunidade de salvação e não de condenação. Então, virtude, nós temos virtudes. Se nós começamos a perder esse valor e achar que algo lá fora nos entrega algo muito maior, então a virtude nós já estamos perdendo. A Bíblia nos fala de virtude que o Espírito Santo entrega para a sua igreja, aquele em quem ele habita. A virtude é do Espírito e não do ser humano, é do Espírito. Os dons também é do Espírito e não do ser humano. A Bíblia deixa bem claro, os dons são do Espírito. Nós apenas adquirimos esse dom quando o Espírito habita em nós. Se nós perdemos essa virtude, nós perdemos a presença de Deus. Olha que conselho extraordinário. Vamos para o versículo 11. Glória a Jesus. Versículo 11 diz assim: o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. O que é que isso quer dizer, igreja? A mulher está dizendo para o seu filho que se a mulher for virtuosa, se a mulher que ele encontrar for diferente de todas as outras, ou seja, o seu marido, ou seja, o amor dele vai estar nela, e tudo que ela precisar, ou seja, todas as fazendas vai ser dada a ela, todos os recursos vai ser dado a ela. É o conselho, olhando para Israel. Israel, você como nação escolhida por Deus, você como nação separada deste mundo, é um povo exclusivo de Deus. Se você tiver as virtudes, o Deus Todo-Poderoso vai estar naquela nação, e nada vai faltar para aquela nação. Veja que a terra que Deus adquiriu para aquele povo era uma terra que manava leite e mel. Nada faltava para aquela nação. Só começou a faltar quando começou a comungar com o erro, começou a pecar. Quando nós olhamos para a igreja tendo virtude, a igreja estando de forma correta na direção de Deus, olhando para isso, o coração de Deus vai estar na sua igreja, vai estar com os irmãos, e nada faltará. Olha o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e nada nos faltará. Nada nos faltará, não quer dizer recurso financeiro, não, quer dizer a presença dele é o suficiente em nossas vidas. Nada nos falta porque a presença dele é que é suficiente, e ele faz os meios, ele usa seus meios de como operar e de como nos tirar de diversas aflições da vida. Deus é que nos dá tudo o que precisamos e tudo o que necessitamos, nada nos faltará. Só que Israel procurou valor no mundo lá fora. Israel procurou valor com os outros reinos. A Bíblia deixa bem claro que o povo chega até Samuel, pedindo a Samuel: olha, as outras nações têm rei, as outras nações têm um homem que governa, nós queremos ser parecido com essas nações, nós queremos um homem que nos governe, escolhe aí por nós. A Bíblia diz que Samuel foi falar com Deus. Ao falar com Deus, dizendo para Deus, achando que o povo não queria mais receber a orientação dele, ele como sacerdote, ele como juiz,
O povo não queria mais receber dele. Só que Deus disse: não, muito pelo contrário, não é de você, Samuel. O povo está rejeitando a mim. É a mim que o povo rejeita. O povo não quer mais receber seus conselhos. Veja que o povo já estava começando a querer aparecer com o mundo, com os outros reinos. A igreja do Senhor não pode de forma nenhuma assemelhar ao mundo. Tem que, da sua forma, do seu entendimento, da sua mente ser aberta pelas escrituras sagradas, pelos ensinos da palavra, é transformar, é convencer e mostrar que tem uma solução e tem um perdão para a vida. Versículo 11, trata-se de um marido. Olha aqui, o coração de seu marido nela está confiado. Se fala de marido, o conselho da mulher é para achar para o seu filho uma esposa, marido e esposa. O que é que a Bíblia quer dizer com marido e esposa para a sua igreja? Aqui é onde muitos cantores e muitas pessoas confundem, achando que a igreja é a noiva do cordeiro. Não, é por causa disso que muitos confundem. Quando fala marido, quando fala esposa, está tratando de aliança, está tratando de fidelidade, está tratando de compromisso, está tratando de votos. Ou seja, a igreja tem aliança com Deus, a igreja tem laços com o Senhor, a igreja tem compromisso com Deus. Assim como Israel teve, mas falhou. Mas a igreja não pode falhar, porque a Bíblia diz que nós já estamos em Cristo, e a igreja sendo o corpo de Cristo, nós já somos mais do que vencedores. A igreja em si, agora nós devemos ter cuidado, é nós de forma individual, porque nós de forma individual, tem gente que diz que ser crente é muito difícil. Não, ser crente eu acho fácil. O difícil muitas das vezes é nós lutar com nossos próprios desejos. E Tiago já disse que é nós mesmos, a nossa mente que alimenta os desejos. É a nossa própria concupiscência que alimenta os desejos. Se nós estivermos buscando ao Senhor e se alimentando do Senhor, fica fácil vencer também a carne, porque o Espírito, ele domina com facilidade a carne. Por mais que muitas das vezes o nosso desejo de algo natural seja forte, porque nós somos ainda humanos. Mas a Bíblia Sagrada não deixa claro que a nossa cidade permanente não é aqui, mas nós almejamos a celestial. A partir do momento que nós somos de Cristo Jesus, nós não pertencemos mais a esse mundo, mas pertencemos ao mundo celestial. E se nós pertencemos ao mundo celestial, o governo que domina esse mundo, que a Bíblia já deixa bem claro que é Satanás, que domina o mundo, já está no maligno, não é mais Satanás. O governo que domina nossas vidas, o governo que nos conduz ainda na terra, é o governo do céu, ao qual nós estamos debaixo, porque a igreja é portadora do reino de Cristo Jesus. Nós somos anunciantes da verdade e do reino de Cristo Jesus. Vamos para o versículo 12. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Versículo 12: ela lhe faz bem e não mal, todos os dias de sua vida. Fazer o bem todos os dias. Fazer o bem todos os dias não é simplesmente chegar a uma pessoa e desejar simplesmente um bom dia. Não é simplesmente algo assim, não. Fazer o bem todos os dias é aquilo que Jesus disse: mesmo que a pessoa lhe faça o mal, dê um tapa em seu rosto, mas não revidar. Muito pelo contrário, orar, falar do amor de Deus. Isso é fazer o bem, ou seja, é fazer aquilo que está dentro de você e sair de você, jorrar fonte de água viva, jorrar algo que a pessoa vai chegar e vai dizer: realmente essa pessoa é diferenciada. Como é que pode sofrer desse jeito? Como é que pode ser caluniada desse jeito? Como é que pode? Todo mundo inventa conversa, inventa fofoca, é assim, é tarará, aconteceu isso, a igreja é daquele jeito, a igreja não concorda, eu não concordo com aquela igreja por causa disso, está faltando isso, está faltando aquilo. Mas não, é mesmo sabendo dessas coisas, mas mesmo assim dizendo: nós te amamos, a igreja te ama, filhinho, a igreja te quer dentro dela, a igreja é a porta de Deus na terra.
para a salvação, porque Cristo já foi, o Espírito veio, a igreja está em plena trabalho na terra. Nós somos trabalhadores da seara de Deus, fazer o bem, mesmo a pessoa nos fazendo mal. Mesmo os seres humanos, mesmo que eu falo de ser humano, estou falando de indivíduo. Eu estou falando da sociedade, daqueles governos que querem a destruição, que querem a perversão. Sempre a igreja que é o contrário. E é sempre a igreja que eles querem combater. Sempre a igreja que eles querem fazer o mal. Por que atacam Israel? Já que a palavra também é Israel. Porque Israel é um povo que é diferenciado. Não é simplesmente questão de terra, espaçozinho de terra. Não, pelo contrário, ali veio o Salvador, ali veio a bênção para o mundo, ali vem o compromisso da verdade, ali vem a profecias que muito atrás foram ditas, vem se cumprindo. Satanás sabe que aquele povo ali é o povo que vai olhar para ele, é o povo que ele vai entender, vai perceber, está chegando meu fim. Está chegando o meu reinado. Aí começa a atacar. Perceba que nas profecias de Daniel, e Daniel fala e deixa bem claro na palavra do Senhor, que é quando o povo estava junto, o que acontecia? Ia acontecer a reconstrução do templo, havia um Salvador, o Salvador iria morrer, iria subir. Teve um espaçozinho entre o versículo 26 e 27 do capítulo 9 de Daniel. Tem um espaçozinho ali, que o capítulo 26 termina, ali começa a igreja, antes do último versículo do capítulo 9 entrar em vigor. A igreja está ali, é um tempo da graça, um tempo determinado, onde a pregação está aí, é um tempo mais expandido. A igreja está nela, a igreja está trabalhando. Satanás sabe que quando a igreja for retirada, está chegando ao seu fim, está chegando o período em que ele vai estar solto, ele vai ser aprisionado. Então o que acontece? O povo de Israel estão voltando para a sua terra, estão se reunindo, estão se fortalecendo. Aí vem Satanás e começa a bombardear, começa a tentar espalhar aquele povo. Não, eu não posso permitir que eles voltem, porque Satanás sabe que é seu fim. E começa a guerrear, porque o templo tem que ser erguido. Aquele templo tem que ser erguido novamente. As nações têm que olhar para aquele povo e começar a entender, realmente está perto de Jesus voltar. Então, olhando para isso, porque nós fazemos o bem, porque a igreja faz o bem, porque a igreja prega a verdade, porque a igreja prega a justiça, é que todo mundo vem nos caluniar. Os irmãos percebem que na pandemia, a culpa de quem tem espalhado aí a Covid ainda foi da igreja. Mesmo a igreja, nos seus primeiros momentos, foi o primeiro povo que obedeceu de forma rigorosa tudo aquilo que foi determinado pelo governo. A igreja, e nós ainda saímos como culpados. Eu lembro que na época da pandemia, mas já podia ter os cultos. Eu fui até o Pacajus tocar. Chegando lá em Pacajus, a igreja, todo mundo normal, distanciando um do outro, de máscara, álcool em gel, entrava tudo bem direitinho, bem organizado. Tinha que fazer, até dizia, os irmãos lá disseram, se não tiver isso aqui, se nós não obedecer isso aqui, está passando a fiscalização direta. A fiscalização passa, se não tiver, fecha a igreja, dá multa, prende o pastor. Era desse jeito. Mas saindo da igreja, nas esquinas lá, dentro de Pacajus, estava o restaurante, todo mundo sentado, televisão tocando, som tocando, todo mundo sem máscara, se alimentando, e ninguém fazia nada, mas a igreja era perseguida, obedecendo de forma rigorosa. Aqui no Acará foi do mesmo jeito, não vou nem entrar em detalhe, mas a igreja já sabe. Disseram até que não tentarás o Senhor teu Deus. Só a igreja que esqueceram de ler os versículos anteriores, porque se você analisar todo o capítulo, está, se não me engano, em Números, se não me falha a memória, se você analisar, você vai ver que Deus está dizendo: olha, eu fui quem te tirei do deserto, eu fui quem te tirei da escravidão, eu fui quem salvei vocês, eu fui quem matei Faraó, eu fui quem abriu o mar vermelho, eu fui quem te sustentei debaixo da nuvem para que o sol não queimasse, não desgastasse. Durante a noite teve a coluna de fogo lhe protegendo, lhe guiando, os alimentos caíram do céu e vocês não passaram fome, tiveram sede, saiu água da rocha. Deus está dizendo tudo isso para o povo, e vocês agora querem voltar para lá. Não tente o Senhor teu Deus. É isso que a Bíblia está dizendo.
Não tente o Deus que lhe salvou, que lhe dá proteção. Aí tentar aí, mas é por falta de conhecimento, por falta de entender a palavra e simplesmente por atacar a igreja. Nós devemos, mesmo dessa forma, orientando a igreja, orientando os irmãos, mas continuando fazendo bem. Por mais que nos ataque, nós lhe amamos e nós queremos vocês de volta, porque assim é que Deus quer. Vamos continuar. Possivelmente não terminarei todos os versículos, porque são muitos. Mas vamos continuar em nome de Jesus, porque o versículo 12 ainda nos fala sobre fazer o bem, porque aqui trata-se de um convite também. Porque para nós fazer o bem, para nós estar dentro da direção de Deus, é porque nós recebemos o convite do Senhor. Se a igreja hoje está aqui, é porque nós recebemos e atendemos um convite. Teve um convite de Deus. A Bíblia fala em Mateus 16: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Como é que nós vamos enfrentar as calúnias, os intempéries da vida, se nós primeiros não entendermos esse versículo? Porque começa o convite: se alguém quiser vir, se alguém quiser, não é obrigatório, é um convite, se quiser venha. Depois que vem, a Bíblia diz: renuncia, ou seja, é algo obrigatório, renunciar os desejos carnais, os desejos humanos, a raiva momentânea. Nós devemos recusar, nós devemos renunciar isso e ter o controle e governar. Depois, pegar a cruz, isso é causar, ou seja, o que é a cruz em Jesus? Jesus merecia a cruz? Não, é algo que ele não merecia. O que é cruz para o cristão? É algo que nós não merecemos, por causa da justiça de Deus. Os ataques, as afrontas, é algo que nós não merecemos. Mas para nós conseguir carregar a cruz, é necessário renunciar. É por isso que muitos desistem da caminhada. Por quê? Porque não renunciaram, e a cruz pesa e não consegue sustentar. É obrigatório. Veja que a ordem é de forma bem específica, que é vir, renuncia a si mesmo. Depois que renuncia, pegue a cruz. Depois que conseguir pegar a cruz, por ter renunciado, o que a Bíblia diz? Siga-me. Que siga-me é esse? Para onde Jesus foi? Uma determinada vez já disse que está indo para o céu, mas para onde eu vou vocês não podeis ir agora. Mas Jesus foi até o céu. Quando a Bíblia diz que nós seguimos a Jesus, desejamos estar com Jesus, renunciamos os nossos próprios desejos, pegamos a cruz, nós estamos seguindo para onde Ele foi. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós estamos indo para onde Ele foi. Versículo 15. O que é que o versículo 15 diz? Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefas às suas servas. Isso é um conselho. Olhando para nós, trata-se de busca ao Senhor. Mesmo, quando fala ainda de noite, não está dizendo que é de noite 7 horas não. Está falando que é de manhã cedo. Ainda de noite, não chegou nem a amanhecer. Já está ali, trabalhando, já está buscando. A igreja do Senhor, nós como indivíduo, mesmo pela manhã cedo, ainda, nós já devemos estar buscando ao Senhor. Nós já devemos estar agradando a Deus. Israel também era da mesma forma. Mas Israel deixou a desejar. Mas a igreja não pode. A igreja não pode deixar de produzir aquilo que é o Espírito Santo produz em nós, que é o amor, que é o temor de Deus na nossa vida e a vontade de buscar. Mesmo pela manhã cedo, já está adorando a Deus, já está buscando a sua presença. Se pela madrugada o seu estímulo é a orar ao Senhor, que ore. Se é antes dos pássaros cantar, o desejo é de ler as escrituras, que leia, que continue lendo. Se quando amanhecer a primeira coisa que faz é louvar o hino da harpa, que louve. Mas ainda pela manhã cedo já começa a trabalhar, já começa a buscar e já começa a trazer para si o alimento. E já começa a fazer que a sua igreja, buscando ao Senhor dessa forma, ela começa a distribuir os trabalhos, ela começa a produzir os frutos do trabalho que ela tem. Versículo 17 e 18, isso aqui é lindo demais. Para nós encerrarmos, vou encerrar aqui, no versículo 17 e 18. Cinge os lombos de força e fortalece os braços.
Prova e vê que é boa a sua misericórdia, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Vou ler novamente. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a lâmpada não se apaga de noite. Olha como é importante buscar o Senhor durante o dia inteiro. Isso nos fortalece os braços. Aqui está falando, claro, de uma mulher, mas nós devemos trazer logo o sentido espiritual. Isso nos traz fortaleza espiritual, isso nos traz riquezas do céu, isso nos traz de Deus aquilo que vai nos sustentar e sobreviver durante as aflições da vida, durante as tentações, durante as provações. Então, buscando ao Senhor e tendo isso de Deus, este azeite, esta unção, esta presença em nossas vidas, a lâmpada não se apaga de noite. O que é que isso quer dizer? Isso aqui me levou, olhando as escrituras, lá para as 10 virgens. 5 eram tolas e 5 eram prudentes, tinha reserva, tinha aquilo que era de combustível, né? Possamos dizer assim, era combustível para as lâmpadas manterem acesa. Isso nos mostra ter a observação e o entendimento que nós devemos ter combustível, que nós devemos ter aquilo que vai manter as lâmpadas acesas, mesmo de noite, mesmo na tempestade, mesmo no vento forte, ela não vai se apagar, porque aquele que pratica as palavras do Senhor, ela é sustentada sobre a rocha, é como uma casa. A Bíblia já deixa bem claro, aquele que busca a presença de Deus, ele vai começando a ter as virtudes que esta mulher de Provérbios tem. Começa a ter a igreja do Senhor todas as virtudes que ela aqui nos apresenta, que o conselho de uma mãe para o seu rei nos apresenta. Veja que o significado de Lemuel é alguém dedicado a Deus, alguém que pertence a Deus. Se a igreja pertence a Deus, a igreja tem por obrigação ter essas virtudes. E os membros de forma individual buscar essa virtude, para sempre manter as lâmpadas acesas, sempre manter a unção de Deus em sua vida, sempre manter a energia, a força, a coragem e o vigor de sempre estar trabalhando na unção de Deus, sempre estar trabalhando debaixo da proteção de Deus, sempre estar trabalhando debaixo daquilo que Deus nos oferece e nos capacita, que nos cinge com as armas espirituais, para sempre estar trabalhando, sempre estar disposto na obra e na seara do Senhor, porque a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E nós, como igreja, temos a obrigação, nem simplesmente alguns irmãos, ou como nós temos o grupo de missão, nem simplesmente o grupo de missão, mas todos nós de forma individual, sempre temos a oportunidade, todos os dias, de falar do amor de Deus para alguém. E de sempre nós buscarmos e se fortalecermos na palavra do Senhor. Vou encerrar por aqui, para não esticar demais o tempo, mas se for da permissão de Deus, outro dia posso terminar, porque é rico demais. Claro e evidente que se eu tivesse separado alguns versículos, dava para explicar de melhor forma, mas eu tentei procurar de alguma forma de trazer o capítulo inteiro para nós vir entender aquilo que Deus tem para nós. Mas eu imaginava que o tempo não iria dar, mas já como não deu, fica para a próxima oportunidade. Mas a verdadeira virtude daquela mulher que a sua mãe deu para, estava aconselhando ao seu filho, é ser uma mulher diferente das outras, promíscua, que iria trazer a ruína o seu reinado. Olhando para a fala de Deus para Israel, olhar para Israel e não querer se parecer com os reinos que tinham outros deuses, como o Deus verdadeiro, como o Deus que agia, como o Deus que ele deveria buscar. E muitas das vezes até o reino do norte usou Baal e até mesmo o bezerro de ouro, sendo aquele Deus como tinha tirado eles do Egito. Olhando para a igreja, que a igreja não possa se parecer com o mundo e não querer se assemelhar a esse mundo, muito pelo contrário, mas ser alguém que tenha virtude, que tenha valor, que tenha a presença de Deus, que tenha suas lâmpadas sempre acesas, porque quando o noivo vier buscar,
a igreja está preparada, com as suas lamparinas acesas e pronta para entrar em Sião e celebrar com Cristo Jesus, lá nas bordas do Cordeiro, Cristo Jesus e sua noiva, a Nova Jerusalém. Que Cristo Jesus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal e sempre nos dê o entendimento de sua palavra. Amém, graças a Deus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, guarde a palavra do coração. Aleluia. Eu já ouvi alguém até dizer que esse texto bíblico, ele é uma fábula. Mas são aqueles que atacam a verdade de Deus, porque diz que essa mulher, ela não existe. Dizem que esta mulher não existe, mas a Bíblia situa época, situa nomes, informa nomes, foi rei, terra de Israel, e essa mulher, e a mulher virtuosa, ela não só existiu no passado, como ela existe no presente. Ali são as qualidades de uma mulher virtuosa. E a mulher virtuosa, ela existe, existiu e existe. Glória a Deus. Então, igreja, que nós venhamos entender cada posicionamento da palavra de Deus na nossa vida, para que nós sejamos pessoas bem-sucedidas.